Nossa história Deus escreveu, a mais linda história de amor, sem preconceito, sem nenhum medo. Graças a Deus por mais uma oportunidade de reflexão sobre a nossa vida conjugal, sobre a nossa vida relacional, sobre o nosso dia a dia, né? Graças a Deus que Deus nos concede essa oportunidade da gente poder estar, assim como a gente precisa do alimento diário, né? Assim como a gente precisa da água diariamente, assim como nós temos a necessidade do respirar, precisamos desse ar para que a gente possa estar vivendo e vivendo com qualidade de vida. Também nós precisamos da direção dos céus, nós precisamos da orientação do Senhor, precisamos da palavra de Deus, precisamos realmente de recursos vindos lá do trono da graça do Deus vivo, para que a gente possa ter uma vida conjugal sadia, saudável aqui na Terra. E não é com outro propósito que a gente para aqui esses minutinhos. Tem gente que diz, pastor, mas é muito pouquinho. Pois é, mas são essas doses pequenininhas que, se aplicadas, vão fazer a grande diferença na nossa vida. Mas que não sejamos nós apenas, como diz a palavra de Deus, somente ouvintes, mas que sejamos praticantes. Praticantes. Às vezes, quando você, de repente, copia uma receita, porque tem gente que copia também as nossas mensagens, passa adiante as mensagens, louvado seja Deus por isso, e faça isso, viu? Mas se você não praticar uma receita, se você simplesmente anotar uma receita de um bolo, de uma torta, e você não colocar a mão na massa para fazer, vai ser mais uma receita bonita, sabe? De uma coisa gostosa que vai ficar na gaveta, engavetado. Portanto, que seja realmente um praticar na tua vida aquilo que a gente tem colocado aqui. Eu quero compartilhar com você nessa oportunidade de algo que nós estamos em busca, que há uma necessidade, que há uma carência tremenda nos dias de hoje. E eu quero começar ilustrando, no século XVI, havia um governador em Porto Rico, de nome Ponce Leão, onde ele ouviu dizer que numa terra distante dali havia uma fonte da juventude. E aquilo entrou, sabe, de uma maneira tão grande na sua vida, que ele não pensou duas vezes, não mediu os esforços, e ele saiu da sua terra, e ali ele acreditava que ele iria encontrar essa fonte da juventude. E ele saiu dali, investiu riquezas, ele deixou família, deixou o governo, deixou as suas terras, investiu tudo que ele tinha, atravessou e enfrentou, sabe, a bravura do mar para descobrir essa nova região, e descobriu uma região onde chamou de Flórida, e enfrentou ali naquela região tribos hostis, e finalmente morreu em 1521. Mas tudo em busca de um sonho, o sonho de encontrar a fonte da juventude. Sabe, quantas e quantas vezes nós estamos atrás de algo que acreditamos ser aquilo que vai resolver os nossos problemas, aquilo que realmente vai nos dar a satisfação para a nossa vida. E quando a gente pensa no nosso mundo atual, por exemplo, até a geração
anterior, ou as gerações anteriores dos nossos pais, dos nossos avós, durante muito tempo, homens e mulheres deixaram seus lares. Antigamente, um pouquinho mais atrás, ali, a gente observa que o homem estava em casa como provedor da sua casa e a mulher ficava no lar cuidando dos filhos, na educação dos filhos, na manutenção da casa, na administração dos recursos junto com o marido para que pudessem prosperar. Depois, homens e mulheres acreditaram que lá fora, no mercado, tinha uma fonte de segurança financeira e econômica, aí os dois saíram de casa. Deixaram os filhos, deixaram a casa para ir em busca dessa fonte. Essa fonte que lhes dariam todas as condições para serem felizes. E aí a gente chega no século XXI e a gente observa que os casais parece que estão mais infelizes do que nunca. Os casais, apesar de uma estabilidade financeira, apesar de saírem em busca disso, e alguns deixaram tudo, e tem homens que deixaram suas famílias e foram em busca dessa fonte financeira, e alguns até descobriram, mas quando eles descobriram também que perderam a família, que perderam o casamento, enfim. E aí a gente fica pensando que sacrifício vale a gente deixar as nossas coisas mais preciosas para enfrentar um chamamento, um chamado, um vislumbrar de uma fonte que vai resolver os nossos problemas. E as carências continuam aumentando. Nunca vivemos um tempo de tantas carências. Nunca pessoas tão carentes, com tantos recursos, atrás de tantas fontes. E nunca vimos um momento... Nós estamos vivendo um momento muito delicado na história da humanidade. Os remédios mais vendidos no mundo são remédios de ansiedade, são remédios antidepressivos. Sabe, os médicos e os profissionais mais procurados na área de saúde, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, analistas, são os mais procurados no nosso tempo. Estamos vivendo num tempo de pessoas carentes, de muitas carências, de homens carentes, de mulheres carentes, e uma carência que nunca supre. Às vezes o homem deixa o seu lar, deixa a sua esposa, deixa a sua casa, deixa a sua família para se satisfazer sexualmente lá fora. E é uma insatisfação constante. Trai a mulher, há infidelidade conjugal e vai com uma, com outra e nunca se satisfaz e não vai se satisfazer nunca. Porque aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, aquilo que o homem e mulher necessitam, não está lá fora, está dentro de casa. Alguém já disse que tem gente morrendo de sede em cima de uma fonte. Quantas pessoas estão assim, morrendo de sede, procurando coisas lá fora, quando a fonte de bênção, de graça, de poder, de vitória, de amor está dentro de casa? Está bem ao seu lado, está bem aos seus pés. Oh, amados, nós estamos, sabe, as pessoas hoje estão atrás de uma fonte, a fonte de carinho. As pessoas hoje estão atrás de uma fonte, a fonte de um amor correspondido. Só que carinho, amor correspondido, afeição, aconchego, abraço, beijo, afeto. Essa fonte não está lá fora. Essa fonte está dentro do seu lar. Essa fonte jorra dentro de você. Dê carinho, expresse amor, expresse gratidão ao seu marido, à sua esposa. Pare de, sabe, chega de ficar com sede, de estar morrendo de sede, de estar morrendo de fome de amor.
Há uma fonte inesgotável dentro de você, dentro do seu coração. Deus colocou isso tudo dentro de você. Acredite. E Deus ainda colocou uma outra pessoa do seu lado, que pode ainda satisfazer, te dar satisfação, te dar prazer. Dê prazer ao teu marido, dê prazer à tua esposa. Dê prazer aos teus filhos, dê prazer aos teus pais. Tudo quanto nós precisamos está dentro do lar, está dentro da família. Pare de ficar buscando lá fora. Isso tudo que nós precisamos não está fora, está dentro do lar, está dentro das vidas, está dentro do coração. A satisfação que nós precisamos, a gente encontra quando a gente começa, a buscar na fonte de amor. Aliás, amor correspondido mesmo. E essa fonte de amor correspondido é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Quando eu me encontro com Deus e quando eu me encontro em Deus, porque é em Deus que nós nos encontramos, eu começo então a ver o que há em mim, aquilo que Deus colocou dentro da minha vida. Aquilo que Deus colocou dentro do meu coração para que eu possa compartilhar, para que eu possa expressar. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma companheira, uma cooperadora que esteja ao lado dele. Louvado seja Deus pela vida da tua esposa, pela vida do teu marido. Expresse amor, tudo que vocês precisam. A fonte, repito, a fonte que vão satisfazer vocês estão aí, um ao lado do outro. Creia nisso. Se integre, a essa realidade. Precisa haver uma integração e uma entrega de vida a essa verdade maravilhosa que Deus nos mostra. Sabe por que a fonte está aí? Porque quem deu é Deus. Quem fez essa fonte, quem fez esse lugar onde jorra essa fonte, é o Deus Todo-Poderoso. Deus fez você, Deus fez o seu cônjuge e Deus fez o seu lar. Deus fez o casamento. Portanto, tudo quanto nós precisamos, nós temos em Deus e naquilo que Deus fez de melhor para a nossa vida. A nossa família e o nosso casamento. Vá atrás dessa fonte. Havia antigamente uma das armas dos inimigos na guerra, e a gente vê isso muito na Bíblia Sagrada. Sabe o que os inimigos faziam? Os inimigos vinham e haviam as cidades, e em volta das cidades e dentro da cidade haviam fontes, haviam poços. E o inimigo, uma das estratégias do inimigo era jogar entulho e enterrar os poços. Eles faziam isso estrategicamente para quê? Não havendo água, o povo vai morrer de sede, vai precisar sair de lá, ou sai da cidade fortalecida, ou morre de sede. E então os inimigos entulhavam os poços. E depois, com a ajuda de Deus, os inimigos eram derrotados, e então os poços eram desentulhados, tirado a terra, as pedras, o pau e coisas que foram jogadas lá dentro dessa fonte. Não é que a fonte sua, talvez você não está vendo essa fonte porque o inimigo, Satanás, ele entulhou essa fonte. Vamos fazer o seguinte, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, vamos tirar o entulho que foi jogado pelo inimigo, pelos problemas, as dificuldades da vida, enfim, vamos desentulhar, porque dentro do seu casamento, dentro da sua família, há uma fonte de água viva. A única coisa que está impedindo de você ver e de você beber nessa fonte é o entulho. Portanto, mãos à obra e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nossa história Deus escreveu, a mais linda história de amor, sem preconceito, sem nenhum